A obra Alexandre e Outros Heróis é um livro de contos voltado ao público adolescente, escrito sem dúvida por um dos mais importantes criadores da literatura brasileira, Graciliano Ramos. Nesse conjunto de narrativas, o autor relata e recria enredos e tramas do imaginário popular nordestino e, para tanto, se vale da voz do improvável herói Alexandre. Na verdade, um inventor de causas e notável contador de histórias. A mentira fantasiosa e inconsequente é o mote para os 14 contos desse livro, precedidos pela apresentação de Alexandre Cesária, um prefácio que funciona como mais uma narrativa perfeitamente integrada aos demais. Se for possível destacar um conto entre tal brilhante amostra de notáveis, citaria A Terra dos Meninos Pelados, que apresenta o país de Tatipirum, concebido por um menino diferente que conversa sozinho e que pode ser considerado uma reflexão sobre ser diferente e a falta de diálogo entre as pessoas. Também compõe essa edição Pequena História da República, em que Graciliano faz relato bastante crítico sobre suas impressões do Brasil pós-republicano. O livro é divertido, mas ao mesmo tempo rico em reflexões plenamente atuais. Afinal, de que país fala o grande escritor e quão distante é do país de hoje? Em termos de cidadania, privilégio de classe e desigualdade social, onde estará, ante a obra de Graciliano, o Brasil do século XXI? Alexandre, nosso herói, inventa um mundo que o alivia de sua penúria. Quem não tem suas válvulas de escape contemporâneas? Podemos identificar, nesses relatos, dois níveis bem nítidos e que se opõem com clareza: o nível real e o nível onírico, feito de compensações no qual o real é superado e, por força do contraste, salientado. Nas histórias fantasiosas, o real é posto na mesa, ironicamente, por Alexandre e seus vizinhos, ouvintes de suas peripécias verbais. Além de Alexandre, porta-voz das histórias, há o narrador, uma figura de identidade discutível, disfarçada em personagem. As descrições de Graciliano são bastante econômicas. Ele usa o estritamente necessário para a compreensão exata do personagem e dos feitos mirabolantes. Nos seus contos, não se verifica a presença de uma relação afetiva amorosa entre os personagens. Há uma relação de submissão a um sistema de desfavorecidos. Seria essa submissão uma crítica ao sistema? A linguagem é constituída basicamente por diálogos entremeados por pontuações breves do narrador. Isso não é gratuito e aponta para um espaço de escuta do outro, o marginal, o falido, o não produtivo economicamente. Graciliano afirma que suas histórias foram extraídas do folclore regional, mas é evidente nelas a força da sua escrita, a identidade da sua linguagem e de pequenos enredos interligados às questões que tão bem trabalhou nos romances: a bruteza do homem e a indignação com o lado da vida fracassada. Graciliano Ramos nasceu em Quebrângulo, no estado de Alagoas, em 27 de outubro de 1892, uma década depois da poderosa seca que se abatera sobre o território nordestino em 1879, levando à morte de cerca de 300 mil pessoas. Com cerca de 6 anos de idade, no sertão de Pernambuco, vivenciaria as consequências da grande estiagem de 1898. Apesar de alfabetizado tardiamente, publicou seu primeiro conto, Pequeno Pedinte, aos 12 anos, em um jornal do internato em que estudava. Trabalhou na mercearia do pai, em loja de tecido, e foi prefeito de Palmeira dos Índios, sem jamais abandonar a escrita. Em sua vasta obra, destacam-se, entre outros, os romances Vidas Secas, São Bernardo e Angústia e os livros de Memória da Infância e Memórias do Cárcere. Faleceu em 20 de março de 1953. Alexandre e Outros Heróis reflete sobre desigualdade social, cidadania e privilégios de classe. Também os valores republicanos são discutidos. O livro trata das formas como as pessoas escapam da brutalidade por meio da fantasia e oferece um mergulho na vida das existências marginais. A brutalidade dos homens é abordada e provoca o leitor a pensar sobre o próprio comportamento. Caro professor, Alexandre e Outros Heróis oferece muitas possibilidades de preparação dos alunos para a leitura. Sem dúvida, uma pesquisa sobre a vida de Graciliano Ramos informaria o aluno acerca das circunstâncias em que o autor escreveu sua obra.
Estudar a história do Brasil dos anos de 1930 e 40 situaria o estudante no país de quando os textos do livro foram produzidos. Quais fatos marcantes da época ajudariam a iluminar a leitura do livro? Seria interessante sugerir a leitura de textos avulsos de Graciliano, crônicas, artigos de jornal, cartas, entrevistas, e pesquisar intelectuais e artistas que foram presos políticos na mesma época do autor, gancho para tratar de ideologia, liberdade de expressão, ditadura e democracia. A obra de Graciliano já resultou em alguns filmes: assistir Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, São Bernardo, de Leon Hitzmann, e Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira dos Santos. Seria ótimo ensejo a uma futura discussão sobre as diferenças entre as linguagens literárias e audiovisual. Caro professor, é muito importante investir nos desdobramentos da leitura, nas chaves que podem ampliar a relação do jovem com os livros e seu universo. Alexandre e Outros Heróis, por exemplo, oferece condições raras ao debate sobre os limites entre a realidade e ficção. Como essa fronteira está presente na obra? Como é possível interpretar a figura do herói Alexandre? Seria estimulante propor aos alunos que simulassem uma entrevista com Graciliano Ramos, não apenas sobre o livro, mas também a respeito da época em que foi escrito. Uma boa chance para se estudar o Estado Novo. Exercício desafiador seria imaginar o perfil de cada personagem, físico e psicológico. Que tal desenhar caricaturas dessas figuras? Também seria possível discutir a posição social dos personagens, dramatizar situações de alguns deles e sugerir aos estudantes que roteirizem ou mesmo reescrevam os contos. Alguns textos podem ser transformados em poesia de cordel. O conjunto de textos de Graciliano Ramos em Alexandre e Outros Heróis poderá ser discutido em língua portuguesa, literatura, redação, história e geografia. Em língua portuguesa, literatura, redação, pode-se verificar o ponto de vista das histórias, a voz dos narradores e propor atividades variadas para a aula de redação, tendo como inspiração um ou mais contos do livro, produzir cartas, diários, poemas, recontos, manifestos políticos, crônicas e etc. Em história, há o período Vargas a ser estudado. Quais heranças dessa época temos hoje? Em geografia, seria interessante pesquisar sobre o Nordeste e, em especial, Alagoas, estado de origem do autor.